Pergunta se o Lucas tem ideia ou vontade. Não sei se tu vai querer responder. Pode falar, cara, aqui é sem censura. Pergunta se o Lucas tem ideia ou vontade de ir para prefeito em nossa cidade. O que acontece, Rafa? A questão de... Muito bem, estamos aqui hoje presente em mais um Podbrick. Passado as cheias do Rio Grande do Sul, passado um pouco desse tumulto inicial, estamos retomando as atividades e hoje com um convidado muito especial, ele que é um amigo pessoal, também empresário, 33 anos, é pai da Maitê, marido da Carla, um homem que eu admiro muito, um guri que veio lá de Bagé, é empresário na cidade de Três Coroas e há 4 anos, do nada, se botou numa carreira política, vereador da cidade de Três Coroas. Eu cumprimento Lucas de Freitas. Tudo bom, Lucas? É cada fria que a gente se mete, né, Rafa? Pois é, estamos aí. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham de casa, agradecer ao Rafael e a sua equipe por estar aí tendo esse prazer de participar do Podbrick. Podbrick, uma ideia nova. A gente já teve 2 convidados, o Alex e o Patrick. Estamos aumentando a nossa carta de convidado, tem muita gente boa aí para chamar. O Lucas é um deles. E a gente decidiu escolher o Lucas por um motivo, Lucas, agora. Tu foi atingido pelas cheias, teu negócio foi como, eu acho que 80% da população de Três Coroas, Igrejinha, em geral, na minha casa entrou água, no meu negócio também. E assim, a gente precisa retomar a normalidade. Mas eu queria em especial convidar você aqui, porque a gente precisa retomar com uma consciência do que aconteceu. A gente está vivendo ainda todo o rebote do que foi visto, do que aconteceu. Muita gente ainda talvez nem caiu a ficha da grandeza que foi essa catástrofe. E tu foi uma pessoa que até antes dessa enchente sempre esteve muito presente na linha de frente. Ali com o teu Instagram, informando as pessoas. Eu brincava com a Karine, quando eu quero saber do Rio, eu ia pro Instagram do Lucas, porque eu tinha a clareza do que estava acontecendo real, né? Então, isso de certa forma ajudou muita gente. A comunicação, ela ajuda muito. Então, decidimos chamar o Lucas para entender tudo como aconteceu, essas cheias, né? Nos momentos que ele teve ali gravando, teve em cima, depois na recuperação. E eu quero começar, Lucas, um assunto meio delicado no teu negócio, porque tu é empresário, tu é dono da barbearia, e a tua barbearia foi destruída pelas cheias, né? Queria saber de ti, Lucas, qual foi o sentimento que tu teve, porque tu já tinha pegado cheias, né? Já tinha. O que aconteceu? Lá em dia 18 ou 15 de novembro de 2023, deu uma enchente e entrou 3 dedos. Só pra sujar. De altura, só para sujar. Só aquela nata. Uhum. Dia 30 de abril, entrou cerca de 20 centímetros, só que a previsão não era boa. A previsão era de muita chuva. Só que eu acho que faltou um pouquinho mais de alerta do setor público para isso. E aí eu sabia que a previsão era pior e o rio e o solo estavam sobrecarregados, então eu pensei, eu não vou limpar. Vou ter que limpar de novo? Tu não limpou, então. Dia 30 eu não limpei. Eu deixei a previsão vir. Verdade. E aí o que acontece? No dia 30 de abril, foram 20 centímetros. E no dia 2 de maio, 1,75 m. Porra, de um dia pro outro. Simplesmente 1,75 m, ia sobrar só o tupete fora, né? As portas estouraram, tudo que era leve foi embora. Só que eu me coloco no lugar das pessoas que tiveram as suas casas atingidas, Rafa. Sim. O meu era o meu trabalho, mas eu tinha uma cama seca para dormir. As minhas roupas estavam num roupeiro seco, entende? Então, a primeiro momento, fui para a linha de frente para tentar ajudar essas pessoas que estavam sem um lugar seco para dormir. O meu trabalho, depois eu ia resolver. Sim. É bem complicada a situação e eu te acompanhava nessa primeira cheia. Tu já estava na rua onde nunca chegava água. A gente estava fazendo uma live, eu acho que estava batendo, sei lá, quantas visualizações ao vivo na live. Tinha bastante gente. Isso era madrugada da enchente. E aí eu me lembro que eu via tu postando as águas e eu, porra, nunca chegou ali. Eu nunca vi isso, né?
Então foi algo surpreendente que eu tenho certeza que vai ficar marcado para a nossa geração. Nossos pais falavam de enchente de 82, eu e tu somos de 91, né? Então a gente, enchente de 82, o que é isso? Então a gente vai ter essa lembrança triste, né? Mas é a enchente de 2024, e que seja a única. Eu acredito que a última mais forte que a gente viu foi a de 2010. Não me lembro dessa. Que foi as 2010. águas do morro. Ah, agora eu sei. Que desceram, alagaram o centro, destruíram Não foram os grandes rios. Só que nem se compara. Nem se compara, Rafa. É simplesmente um grande percentual das lojas e das indústrias de Três Coroas, de Igrejinha, do Vale do Paraná, Taquari e da região metropolitana foi devastado. Foi bem feio. E eu penso assim, Rafa, já pensou? A nossa enchente se resume no máximo, o quê? 8 horas. 8 horas de enchente, já estava tudo sem água. Já não tinha mais rua alagada. E as pessoas que ficaram 25 dias com as casas alagadas. Isso é louco, né? Muito. Imaginar. Aqui do lado, né? Novo Hamburgo, do lado de São Leopoldo. A região metropolitana aí foi bem feio e tá sendo ainda. Eu estive lá há poucos dias também entregando doações lá. E o bairro Matias Velho, aquele outro de São Leopoldo. Como é que é o bairro de São Leopoldo? Foi bastante Santo Afonso? Santo Afonso. Então, cara, lá eles estão nas trincheiras ainda, né? Com pilhas de entulho na frente das casas. E como tu disse, nosso caso aqui, ele é imprevisível, de certa forma, porque o rio ele começa aqui em Três Coroas, né? É o pé da serra de Gramado, então a cheia inicial ela é vista na cidade de Três Coroas, e aí conseguimos antecipar em Igrejinha o que vai vir. Tanto que no dia da grande enchente, a Karine me acordou às 3 da madrugada, dizendo que Três Coroas estava embaixo d'água. E eu saí com o meu carro por Igrejinha e o rio estava no leito. Eu disse, como assim? Três Coroas embaixo d'água, Igrejinha que é mais abaixo, o rio nem saiu do leito. Só que foi questão de 3 a 5 horas, o pico de água lá chegou aqui. E por curiosidade, eu tinha amigos de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, que me falavam, nossa, Rafa, força, coitados de vocês e tal. Eles não imaginavam que isso ia chegar lá. E eu falei, até postei um vídeo e disse, cara, isso eu nunca vi. E essa água, ela vai descer para algum lugar. Então, pessoal, vamos se cuidar. E aí, só que ninguém imaginava isso. E lá foi muito pior o resultado do que aqui. É muito triste isso. Rafa, eram 4 horas da tarde do dia 1º e eu comecei a me reunir, fui até o quartel do Corpo de Bombeiros de Três Coroas para acompanhar e informar, né, atrás na ponte coberta tem uma trena e eu informava a metragem do rio. Cara, era uma noite tranquila. Ao contrário do dia 30 de abril, não se via pessoa na rua. No dia 30 de abril, como a enchente foi de tardezinha, muita gente estava em alerta. Agora, eu posso te afirmar que no centro de Três Coroas até as 2 horas da manhã estava tranquilo, o rio estava dentro da calha. Às 13h40 da manhã o Corpo de Bombeiros teve que evacuar o quartel. Pô, se os caras que nos cuidam evacuaram, tá feia a coisa. Cara, né? Não dava pé pra mim no alto da enchente. Dentro do quartel não dava pé pra mim, cara. Eu tenho 1,82 m. Que loucura, né? Muito Entende? feio. Aí o que acontece? Evacuamos pra Brigada Militar e nós já tínhamos perdido o 193, que é o número dos bombeiros. Então o pessoal tava indo pro 190. Cara, me tira uma dúvida aí no meio dessa história toda. Esse papel que tu fez em meio à sociedade, ele tá escrito na lei de função do vereador ou é algo que tu faz por instinto? É algo que tu faz porque tu presta serviço para a população, de certa forma? Rafa, eu acredito que a informação ela tem um valor incalculável. Posterior a isso, eu recebi muitas mensagens falando, Lucas, graças a teus vídeos eu consegui salvar o meu carro, eu consegui sair de casa, eu consegui erguer as coisas em casa, entende? E o que acontece? Não é uma crítica, mas o setor público hoje, ele não pega o celular, grava e aperta publicar. Vem uma pessoa, grava, faz edições e aí publica. E numa enchente demorou muito tempo. O meu vídeo não é profissional. Mas ele chega em tempo real. Sim. Foi uma baita ferramenta que ajudou muita gente. Inclusive eu, quando eu olhei teus vídeos,
do vidro da São João estourando, do carro rolando, eu pensei, meu Deus, isso não aconteceu. E a gente já se preparou aqui, Igrejinha. E tanto que aqui não foi tão feio quanto Três Coroas, né? Igrejinha teve também suas percas, estado de calamidade igual de Três Coroas. Porém, na cidade não é visto tanta perca, né? Mas realmente foi muito, muito feio. Algo que espero que seja a última que a gente veja. Eu acredito que o vale de Três Coroas é mais estreito que a Igrejinha. Ah, sim, começa lá, né? Se tu observar, a Igrejinha tem mais áreas planas do que a cidade de Três Coroas. E talvez a água se espalhou e deu menos correnteza. Três Coroas foram 50 casas arrastadas inteiras. Porra. Teve negócios devastados. Eu vi num jornal aí que tinha 250 casas atingidas. Acho que uma desinformação aí, né? Alguém errou, foi o estagiário. Certo. Foram mais de 8 mil casas atingidas em Três Coroas, nós somos 25 mil habitantes e 18 mil pessoas foram atingidas. É muita gente. E aí eu puxo uma reflexão, Rafa. Tu já pensou quantos empregos Gramado gera? E nós temos hoje um aeroporto sem previsão Na Serra. de funcionamento, que é o Salgado Filho, que são 40 voos diários. Ah, sim, sim. Quantas pessoas dependem disso? Não, eu acho que o aeroporto Salgado Filho, em plena atividade, ele faz mais que isso. São 40 voos diários. Agora, em Canoas, se eu, não me, eu acho que é mais que 40, acho. O Salgado Filho, sim. Ele com certeza é mais de 40, porque eu vi uma informação na Gaúcha, esse dia eu estava ouvindo rádio. Inclusive, eu nunca ouvi tanto rádio na minha vida desde que começou essa tragédia, porque eu tô sempre ligado, tanto no dia. Olha só que legal, cara. Que legal a informação que tu falou, como ela precisa estar na hora certa. Teve uma fake news de estouro de barragem no dia posterior a toda aquela tragédia. Eu já estava me preparando para limpar minha casa, peguei a minha filha mais nova, a Aimee, ia levar na minha irmã para eu e a Karine conseguir limpar a casa efetivamente. E eu tô com a guria aqui no colo, porque nem cadeirinha eu tinha no carro, tava com um carro alugado. Chegando na minha irmã, eu vi simplesmente carros rampando meio fio, se ultrapassando, se batendo. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? É The Walking Dead? O que é? Parece uma cena de filme. E aí me mandaram um áudio. Rafa, estourou a barragem. Corre, estourou a barragem. Eu pensei, meu Deus, o que é isso, né? E se eu não tivesse com o rádio sintonizado na Gaúcha? Foi questão de segundos. O Luciano Potter falou na Gaúcha, gente, é fake news, não estourou barragem de Três Coroas, foi um açude, não vai gerar onda, sabe? Mas olha como o poder da informação, que vai contra o que tu falou, né? Vai a favor do que tu falou. E quando soltaram essa fake news, a turma, cara, tinha gente se matando pra fugir da barragem, e com razão. Pô, vai vir uma onda de 9 metros, tu vai ficar aqui dando sopa. Olha o que já aconteceu, que não estava previsto. E onde é que tu tava? Tu ouviu essa informação nas ruas? Tu se tranquilizou? Tu sabia que isso não ia acontecer? Rafa, neste momento, eu estava analisando os danos, verificando como a gente podia ajudar, né? Porque a ajuda humanitária de mão de obra e mantimentos, ela chegou de forma imediata entre as coroas. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu queria agradecer a todas as pessoas que doaram o seu bem mais precioso, que é o tempo, que levaram comida para as pessoas que não tinham como preparar. Obrigado mesmo, de coração. Vocês fizeram uma grande diferença. A gente, inclusive, recebeu. Porque quando tu tá na linha de frente, tu tá ali cavocando, limpando, tu te esquece até de comer. E tava eu, o Alex e mais 2 amigos limpando a casa do Alex lá que entrou água. E uma hora eu abaixei pra levantar um carrinho de terra e deu uma preteada nos olhos. Eu olhei pro relógio, 3 da tarde. Eu não tinha comido nada. Eu levantei, fui. E aí só que nisso já tava passando o pessoal. E aí eu comi. Uma quentinha deliciosa. Arroz com carne, com massa, enfim. E aí aquilo me deu um up de novo. Mas tu esquece de comer. Tu age por instinto. É algo louco. Só quem passa. Olha aí, chegou nosso estagiário trazendo o nosso vinho. A gente tem aqui como uma opção beber algo. Né? Quinta-feira. Lembrar as quinta maluca. Não, esse não pode. Só tinha que trazer aberto. Aqui, ó.
Tem um saca-rolha aí. Não. Vai ser de rolha, né? É. Não tem saca-rolha? Eu achei que era rosqueira. Não tem de rosca? Eu tenho, acho que eu tenho saca-rolha na mochila. Se não tivesse Bah, agora, mas aí tu é um muito preparado, hein? vamos gravar isso. continuar falando? Pode continuar. Quer que eu... Não, tá de boa. Olha só, cara, a gente veio aqui gravar na Quarto Hub e o nosso estagiário, ele trouxe um vinho com rolha, porque no primeiro podcast eu abri um vinho pro Alex, imagina o Alex, né, que gosta de um vinho de boa qualidade, eu abri um vinho pra ele de rolha. Ele ficou meio clima chato, o pessoal me xingou aí no podcast, pô, como é que traz os convidados e bota um vinho de rolha e tal. Sem rolha. Sem rolha, isso, um vinho de rosca, quer dizer. Vinho de rosca. E eu, cara, eu tô acostumado a tomar pérgola de garrafa. O Lucas, eu sei que também em Bagé. Tradição. Lucas, lá em Bagé Uma vez eu tomava misturava isso. com Pepsi. Pois é. Então, e aí agora o estagiário ele trouxe... Não pode ser. O pessoal da Quarto Hub é muito preparado. Os caras têm aqui nada mais nada menos que um abridor. Um homem prevenido vale por 2. E olha que bonito esse abridor ainda, hein? Deu tudo certo, galera. Vamos conseguir tomar o nosso vinho com o nosso convidado. Obrigado, Quarto Hub. Obrigado, estagiário, por ter lembrado do vinho, mas não do abridor. Tô brincando. Deu tudo certo. É bonito esse barulho. Lucas, tu vai tomar um gole. Eu vou fazer uma apresentação de vinho aqui que eu aprendi lá Quem foi no... o professor? Foi um garçom no 1835. É, Aireia, isso. E agora, degusta e me diz se eu posso servir para os demais convidados. Por favor. Então, eu não me lembro agora como é que faz. O meu amigo Alex Laufer disse que é só um pouquinho, né? Só para apreciar. E tá aqui, uma garrafa de vinho da Arbani Wines. A gente tá virado em propaganda aqui. Eu quero ver quando começar a pingar o dinheiro. Porque quando tiver 50 mil views nos nossos vídeos, aí, certo, vai começar a pingar uma comissão, né? E olha que tá bem perto, hein? Tá perto. Até queria chegar nesse assunto, Lucas. Porque eu fiquei sabendo que tu já é um cara muito ativo nas tuas redes sociais. Já tem... Quantos views chega a dar os teus stories no melhor momento? 10 mil visualizações. 10 mil visualizações. É muito bom. Num story. Num story. Beleza. No Reels já tá beirando 200 mil. Muito bom. E como é que foi esse crescimento durante essa crise climática que a gente vem passando e atravessando? Por quê? Querendo ou não, voltando ao assunto de informação, é onde a gente tem uma grande chance de se destacar ajudando o próximo. Porque, na minha opinião, é só assim que a gente se destaca de forma consistente. Tu pode se destacar de uma forma negativa, num pico de ibope, mas tu vai cair. De forma consistente e ajudando o próximo. E como é que foi essa mudança? Tu cresceu muito na tua rede social? Como é que foi? Rafa, quando eu iniciei na política, eu tinha cerca de 3.500 seguidores no meu Instagram. No dia 2 de maio de 2024, eu estava já com 6.050. Sempre muito ativo, postando muito. 6.050, só que orgânico. Orgânico, sem técnicos atrás, né, para auxiliar. É um celular e um sonho. Moda Miguelão. E aí, o que acontece? A informação ela é muito repassada. Principalmente quando é uma informação trágica, né? Algo negativo, ela explode. Que não é algo que a gente está se vangloriando, mas é algo que tem que ser mostrado. É o que o pessoal compartilha. Não é sensacionalismo. Não, frio. É algo era mais... informação. Informação. Era informação real. Mostrava o meu relógio, que o pessoal repreendia e dizia, teu relógio está um dia adiantado. Ele continua, eu não alterei. Isso é uma mandinga? O que continua, eu tô sempre na frente, né, Rafa? Continua um dia adiantado. Que eu olho só a hora nele, eu não regulei a data. Alguma coisa aí. E aí, o que acontece? Muita gente compartilhou os meus vídeos, mandou os vídeos para outras pessoas e automaticamente gerou novos seguidores. Quantos views já deu o teu melhor Reels, por exemplo, no Instagram? 377 mil. Porra, já tá ganhando dinheiro com isso ou não? Não. E o que falta? Produção, o que falta para ganhar dinheiro com assessoria de 300 e poucas mil visualizações? Não, mas eu sei que para ti não é esse o intuito. Tu já é um empresário bem sucedido na tua área de atuação. Já vem se mostrando em 3, 4 anos de política? 3 anos e 6 meses. Vai fechar 4 meses agora. Já vem se mostrando um político efetivo,
E tu sabe quanto eu meço uma pessoa efetiva? Quando ela não agrada a todos. Porque a pessoa que agrada a todos, ela não está agradando ninguém. Então, quando você tem um público que acredita no que tu posta e você vem crescendo por isso, você está agradando esse público. Só que, consequentemente, você desagrada algum outro público. Isso é real, não sei se tu concorda comigo. Sim, com certeza. Faz parte, né? O que acontece? Eu emito muita opinião. Então, quando tu emite opinião, uns te amam e outros te odeiam. Isso é claro. Não tem como agradar a todos. E aquela coisa, eu quero ser um bom vereador, não um vereador bonzinho. O vereador bonzinho, ele não bate de frente com ninguém. Eu, no momento que eu discordo da opinião da pessoa, eu acabo falando, eu gostaria de ter esse dom, de me conter, de ser aquele politicamente paz correto, paz e amor e não bater de frente, mas eu não consigo conter a minha opinião. É complicado essa questão. E eu acho que tu tem tido êxito nisso tudo. E agora nós vamos, em outubro, a gente vai estar vendo de novo, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, enfim. A gente tem muito assunto para falar, Lucas. Eu queria puxar lá do Lucas menino de Bagé, tá? Falar um pouco de ti, assim, mas eu sei que a gente tem tantos assuntos para falar, tanta coisa legal. Cara, me fala um pouco da tua infância. E, assim, eu quero saber duas coisas principais. Por que de Bagé a Três Coroas? Saíram fronteira oeste? Não? Bagé fica mais pro sul? Fronteira... Na região da campanha. Fronteira do Rio Grande do Fronteira Sul. com o Uruguai. Por que Três Coroas? Primeira pergunta. Por que o menino veio lá de Três Coroas? E conta um pouco da trajetória. Família humilde. Pai caminhoneiro. Mãe trabalhadora. De onde é que tu... Vou empreender. Vou ganhar dinheiro. E, posteriormente, vou cair na política. Eu não consigo entender uma pessoa que está bem sucedida assim e entra pra política. Eu costumo dizer que as oportunidades são um careca de franja. Depois que tu deixou ele passar, tu não pega mais, né? Uhum. E o que acontece? Eu morei até os 7 anos de idade no Passo das Pedras, na quadra 24, casa 1021. Lembra até o número da casa. Sim, eu sou bom de memória. Tem que fazer um consórcio com esse número aí, Lucas. E, com certeza. Bora. E eu lembro que aos domingos eles montavam uma feira num campo de futebol que ficava numa esquina ao lado da escola Darcia Zambuja, que eu estudava. Uhum. E eu ia ajudar a separar frutas aos domingos. E o meu pagamento eram frutas. Meu irmão era um cara muito inventor, desde cedo. Jogava em frutas. E ele tinha uma bicicleta com uma carrocinha e a gente voltava com aquela carroça cheia de fruta pra semana inteira em casa. Legal essa história. Sabe por que o nome é salário? Porque antigamente eles pagavam em sal. Aí virou salário. Tu ia ser outro nome. Ia ser frutário. Frutário. Peguei meu frutário hoje. Quanto deu? 3 abacate, 2 bananas. Uns abacaxi. Já tinha pego o vale de 3 laranjas. E aí, aos 9 anos de idade, eu fui morar na região central da cidade de Bagé. Meu pai era taxista, minha mãe sempre inventava alguma coisa para vender. Era ambrosia, era doce de leite, era pão. Tua mãe já era comerciante. E eu vendia na rua e ganhava comissão. Olha aí, cara. Entendeu? Antes de 10 anos de idade, aos 9, 8, 7 anos de idade, eu já vendia alguma coisa bem. E ganhava comissão. Sempre voltava vazio embora. Tava com o balaio vazio. Tá pegando bem o meu áudio assim, Natan? Eu tô mais pra trás? Tá. E aí o que aconteceu? Teve alguns familiares que descobriram Três Coroas. Sabe quem foi o primeiro bagense a vir pra Três Coroas? Eu não sei porque todos têm brilho de Bagé quando vem pra cá. Luiz Bagé. Luiz Bagé. O domador. O domador. Luiz Bagé já foi lá no meu... Falecido Luiz Bagé. Ele faleceu. Faleceu, infelizmente. Luiz Bagé era um grande amigo, ele ferrava meus cavalos. Ele foi o primeiro bagense a vir. E ele tinha irmãos. E os irmãos, 2 irmãos dele vieram. E uma das irmãs era minha tia, casada com um tio. E aí vieram pra cá e fizeram a propaganda pra nós. Cidade boa. Meu pai era taxista, minha mãe sempre tentava inventar alguma coisa pra vender, mas era mais do lar. Do nada, ela pegou os 4 filhos, uns colchonete. Fera era nossas malas, Rafa. Era os lençol. Colchão. Era as trouxas. Os lençol. E viemos parar em Três Coroas em setembro de 2000. 21 de setembro de 2000. Cara, tu tem uma cisma com o mês de setembro, né?
Veio para Três Coroas em setembro, negócio aberto em setembro. Abri dia 1º de setembro. Setembro é uma data bonita, eu também gosto de setembro. Sim, sim. E aí, o que aconteceu? A gente veio para Três Coroas porque tinha emprego. Em 2000 e? Setembro de 2000. 2000. 2000. Ó, 21 virou de setembro de milênio, 2000. vamos para Três Coroas. Terra boa, todos Meu irmãos. pai ficou trabalhando lá. Ficou trabalhando para tentar mandar algum recurso para cá. Entende? Mas aí a gente chegou aqui. Seu pai era caminhoneiro ou taxista? Era taxista nesse Depois período. virou caminhoneiro. Aí, O Lucas tem uma história curiosa, depois eu vou contar se vocês quiserem saber. Eu sei que ele não vai ficar bravo com isso. Mas é um negócio que eu só vi com ele até agora. Depois eu vou falar não, isso. fala agora, mas não vou dar, né? Não, é que tu tá falando da tua família, cara. Ah, tá. Termina o assunto da tua família, E aí, depois eu vou... E aí, o que aconteceu? A gente chegou e Três Coroas naquele período era carros de som divulgando, né, vagas de emprego. E em pouco tempo, meus irmãos mais velhos, como um irmão de 14 e uma irmã de 19 já estavam empregadas, minha mãe. Tu é o caçula? Eu sou o terceiro do casamento do pai e da mãe. O pessoal fazia filho. Dois antigamente. irmãos. É que não tinha TV, né? Eu sou dos anos Testosterona 90. era boa. Eu sou dos anos 90, mas minha primeira TV foi preto e branco. E aí? E aí se gerou oportunidade. Rafa, eu tinha um problema que a primeira escola que eu estudei ficava no interior. Essa escola ela foi doada pelo meu avô. Meu avô ele tinha Como é que é o nome campo. do teu avô? Honório André Pereira. Não botaram o nome da escola dele? Não botaram. Ah, tem que chamar esse pessoal e botar o nome do cara na escola, pô. E aí o que aconteceu? Ele teve na Segunda Guerra Mundial. Como assim, cara? Ele esteve na Segunda Guerra Mundial, no Monte Castelo. Teu avô teve na Sim, Itália. com certeza. E aí, quando Cara. ele veio, através da influência do meu avô, foi construída estradas, ele teve televisão, rádio, construiu escola, igreja, e ele era reconhecido naquela região pelas coisas que ele conseguiu conquistar para a região, mesmo não sendo político. E eu acredito que um pouco venha disto, entende? Do reconhecimento. Afinal, quem não quer deixar um legado? Porra. Quem não quer ser lembrado Ele doou o terreno pelas pra suas escola. conquistas Pra coletivas? escola, inclusive. Sim. E aí eu estudei nessa escola e lá era assim, ó, primeira, segunda e terceira na mesma sala. E eu tinha problema de visão. E aí, até identificarem o meu problema de visão, eu vinha reprovando de ano, porque na época reprovava ano, né? Hoje não, né? Não hoje, pode mais. Hoje o pessoal aí tá passando pro ensino médio e não sabe nem ler e escrever. É. Aí o que aconteceu? Vim para Três Coroas, em uma semana identificaram o meu problema de visão, O que era? e daí eu deslanchei. Eu tinha um grau de problema de visão. Curou isso? Sim, aí foi baixando para 0,75, 0,50, 0,25. Eu nunca vi alguém curar assim. Sempre piora, né? Era o estrabismo. Que bom. Corrigiu. E aí, desde então, não reprovei mais. Olha aí. Entende? Aos 12 anos recebi oportunidade de trabalhar. Meu primeiro patrão foi o Gabriel Tomasi, o Gabi Motoboy. Lá de Bagé. Não, ele é daqui. Como assim? Mas tu já tava aqui com 12 anos? Sim, com 12 tá, anos. já tinha vindo. Com 12 anos eu já morava há 3 anos em Três Coroas. E eu lembro que eu trabalhava na fábrica Tu de é um guri calçado. Né? frescurense, praticamente. Sou mais daqui do que de lá, né? Verdade. Vendeu picolé aqui também? Sorvete. Sorvete. A gente tem uma frase bem famosa entre os amigos, colegas vendedores de consórcio, que é guri com um carrinho de picolé parado não vende picolé. Então tem que estar rodando, tem que estar circulando. Né? É uma metáfora que a gente utiliza para vendedor vagabundo que fica parado dentro da sala esperando cair lead. Então vai pra rua vender picolé. Mas teve um emprego que eu tive aos 15 anos que para mim foi fundamental para minha formação. Eu trabalhei na Choperia Salum. Olha Com aí, o seu Alfredo. Eu era o lavador de copo. da choperia. Limpava, passava pano em todo o salão, limpava banheiro, Passava fazia rodo. fogo. Passava o rodo no salão. Tinha fogão, né? Tinha lareira. Fazia fogo pro assador, que nós tínhamos almoço Sim. com churrasco todos os dias na choperia. E naquela maneira, naquele momento, o guri, que era um pouco envergonhado, aprendeu a trabalhar com gente. Da melhor maneira, né? Aprendeu a recepcionar as pessoas. E eu acho que é muito importante tu aprender a recepcionar, aprender a servir as pessoas. É bom. Eu lembro até hoje,
Certo dia chegou um rapaz, naquela época se vendia muito aquelas cervejas em engradado. E aí o cara, ô Lucas, me vende uma caixa de cerveja. E eu, até 2. Então pode ser 2. Nossa! Olha Vendi aí. 2 caixas. Pega esse código, aqui a gente não tá com o Paulo Marçal, mas tá com o Lucas de Freitas. Sempre que alguém vier comprar uma coisa, oferece 2. Porque uma tu já vendeu. Então é um baita código. Olha Assim só. como ele disse, calma, eu tô aqui. Calma, eu tô aqui. Olha o vendedor de consórcio. O cara vem pra fechar uma quadra de 100, aumenta pra 200, pô. O cara já quer comprar uma de 100. Primeiro tu alimenta o sonho da pessoa, depois tu vai pra realidade. Legal. Oferece o que tu tem de melhor, porque tu não consegue medir o bolso do teu cliente. Exatamente. É ou não é, Rafa? É. Às vezes a gente acaba tirando o parâmetro por nós e tem um cara com uma realidade 10 Totalmente vezes maior diferente. que a tua. Totalmente diferente. Eu sei, eu reconheço isso aí. E a gente tem sempre tentado evoluir quanto a isso. Depois da choperia, Lucas. Depois da choperia, eu comecei a trabalhar em empresas de pintura. Pintura Calçado. de calçado, de salto, sola. E eu era o abastecedor. Eu era o abastecedor da Tu era esteira. o cocô do cavalo. É, Porque eu também, quando eu comecei... do bandido, né? Do bandido. Meu primeiro emprego de carteira assinada, eu tirava um negócio daqui e botava ali. 9 horas por dia. Então era... Eu terrível. lavava o saltinho com produto químico ali e abastecia pros pintores. Alguém tem que fazer, né? E quando eu me adiantava, eu corria para aprender a pintar, porque era o local mais valorizado. É. Eu sempre tentei correr e chegar no local mais valorizado. Só que dentro de uma indústria eu alcançava isso muito rápido. Sim. Eu te entendo. E sempre conversei demais. Então eu tava no local errado. Por quê? Ó, detalhe, o pessoal tem me criticado nos podcasts que eu tô falando muito. Eu não dou lugar pro convidado. Então, eu concordo. Olha aí. O cara trouxe umas comidas pra nós aí. Show de bola. Eu concordo, Lucas, que falar demais é um problema. Eu tô me controlando pra não falar demais. Hoje tu é o convidado, tu é a estrela. Então, por favor, prossiga. E aqui a gente tem uns petiscos. Né? Eu sempre tive essa característica Falante. de conversar demais. Só que a minha mão não parava na produção. Mas algum colega sempre parava. Entende? Como assim? Ué, eu conversava e seguia produzindo. E a pessoa Entendeu? parava. A pessoa parava, se É que atrasava. eu atrapalhava a produção. Né? Exato. Eu era uma má influência segundo... Mas tu já não era assim na escola, talvez? Atrapalhava Na os escola eu colegas. era envergonhado. É. Eu era muito envergonhado. Eu tinha os dentes tudo acavalado, eu nem sorria. Era feio. Mas eu continuo, né? Eu era mais feio ainda. Não, agora tu tá bonito, pô. Obrigado. E outra, que tu já tem mulher, filha, família, não precisa mais ser bonito. Não, tem que dar continuidade, né? Não podemos perder isso, né? E aí, Lucas, assim, passou por tudo isso. Família humilde, vendedor de sorvete, atendente de choperia. E começou um negócio, uma barbearia. Por que tu pensou, cara? Que porras d'água pensou assim, eu vou me meter na política? Por quê? Rafa, deixa eu voltar um pouco. Volta. Vou Por voltar favor. um pouco, assim, ó. Eu era o abastecedor, em pouco tempo eu me transformei no pintor. Aí lá por meados de 2008, 2009, surgiu as máquinas de tampografia. Conheço. E eu aprendi a trabalhar com tampografia de tão metido que eu era. O Rafa era um cara que produzia as maquetes. Naquela As época maquetes da... Naquela época eu te conhecia, a gente produzia pra uma empresa que você trabalhava. Sim. E foi uma época de ouro, assim, pro calçado Três Coroense. Né? Muito bom, muita gente fez dinheiro nessa época. Sim, com certeza. E aí, naquela época, a novidade, eu tentava correr atrás da novidade para aprender, para ser valorizado. Uhum. Só que era muito rápido de chegar lá. Logo já pegava o Era código. rápido de chegar lá, entende? E aí o que aconteceu? Certo dia, deu algum problema que foi desligado de uma empresa. E eu tinha duas Deu um motos. soco no patrão. Não. Cheguei Probleminha atrasado. básico. Cheguei atrasado e perdi o vale. Putz, Queria agradecer aí por ter me demitido, senão eu ia estar lá até hoje. valeu. Obrigado. E aí o que acontece? Aí eu enjoei do setor da indústria e comecei a trabalhar de motoboy. Meu Deus, cara, tu foi motoboy também. Fui motoboy. Cara, eu entregava filme da Cinebox. Entregava lanches do Holt, do Velhinhos Dog. Tinha tele de filme. De filme, de remédio. Eu entregava de tudo um pouco. E durante o dia eu ia a Novo Hamburgo levar sapato pra revista. E eu tinha um amigo que sempre falava que tinha um padrinho cabeleireiro. E aí eu
Certo dia fui a Novo Hamburgo e falei, vamos junto. Porque a minha moto cabia outra pessoa sentada, não era aqueles baús em cima do banco, né? E aí levei o cara junto, cheguei lá. Aí como eu era amigo do afilhado dele, ele não ia me cobrar corte de cabelo. Então ele decidiu nos dar um corte de cabelo, ia fazer um alisamento no meu cabelo, Rafa. Aí em 2012. Meu Deus, quem é que faz isso, cara? Aí o cara me Pra deixou, quê? Alisar cabelo? sentado esperando ali com o produto no cabelo. Eu peguei uma vassoura, comecei a ajudar. O cara vai me ajudar, vou ajudar ele, né? Eu tava brincando com a criança, com um idoso. E acredito que ele viu um barbeiro em mim. E ele perguntou se eu tinha interesse de trabalhar. Interesse eu tenho, mas não tenho tempo nem dinheiro. Tenho que trabalhar para sobreviver. E naquele momento ele me deu a oportunidade de mudar de vida. Naquele momento ele girou a chave da minha vida. Pode ser barbeiro, pode faturar. Tá Isso aqui aí. a tesoura, a máquina. E aí eu tenho pra mim que eu entrei numa certa corrente. Ele me ensinou isso. Ele mudou minha vida e eu tento fazer isso com outras pessoas. Inclusive comigo. Tentei. O consórcio roubou o Rafa de mim. Pois é, tem uma história bem legal. E sempre que as pessoas falam do Lucas, né? Às vezes, como hoje tu vive um cargo público, tu sabe que as pessoas falam de ti. Então, quando as pessoas falam, o Lucas isso, o Lucas aquilo. Cara, o Lucas, ele em um momento da minha vida onde eu tava bem, como eu posso dizer, desafortunado, não, sei lá. Tava passando por um momento difícil, né? Financeiramente. E o Lucas me deu essa oportunidade. E olha que legal, eu nem pensava em ser político naquela época. Ele marcava ações de corte de cabelo nos lares de idosos, nos orfanatos, e ele levava os novatos. Eu, no caso, eu fui num lar de idosos e cortei cabelo lá dos senhores, dos vovôs. Do meu jeito, eu estava aprendendo, ele estava me monitorando, mas a gente cortou, a gente fez essas ações solidárias. Isso faz, cara, eu tô 7 anos no consórcio, faz 8 anos atrás. Então, faz muito tempo, a gente já estava com o Lucas fazendo essas ações solidárias aí. Tu lembra que neste dia, num lar de idoso, o meu primo de Bagé estava Claro! em treinamento, o Adriano Sim, Palma. O Adriano. Tava eu, o Adriano, tinha mais um ou dois. Fazem 8 anos que o Adriano Palma tem a barbearia dele. Ele prosseguiu? Em Bagé. Olha aí, que legal, cara. Começando de uma forma solidária, tá ganhando dinheiro lá e fazendo ainda mais solidariedade. Sim. Certo dia eu cheguei em Bagé e vi o Adriano Palma no depósito do mercadinho dele, cortando o cabelo de um cara. Eu vi que ele gostava daquilo. E naquela época, cara, eu acho que até os primeiros anos de profissão ali, a gente até na folga quer trabalhar, até na folga quer mostrar o serviço. Né? Então eu levava minhas ferramentas nas minhas férias. E aí eu cheguei lá, vi meu primo cortando o cabelo e o cara... E a situação do mercado não estava boa. Porque os grandes mercados chegaram na volta e sufocaram o pequeno mercado dele. O corte de cabelo ele é uma venda personalizada, concorda? Porque tu tá dando o perfil de uma pessoa, tu tá dando identidade para ela. Então tu te torna um vendedor pessoal. A pessoa não vai te trocar por um grande barbeiro ou por um grande... Se o cara gostou de ti, gostou do teu atendimento, ele é teu. Então... E aí o que aconteceu? Eu olhei pro Adriano, vamos ganhar dinheiro, cara. Naquele momento que eu tava chegando na cidade pra visitar, ele tava cortando um cabelo de um menino, assim, sem capa, com uma maquininha barata ali, entendeu? Eu já puxei meus equipamentos e já comecei a treinar ele. Legal. Em poucos dias ele estava em Três Coroas, participando de um treinamento junto com o Rafa. Lá e ele tá lá, reverteu. Hoje ele tem qualidade de vida, hoje ele tem tranquilidade, porque o custo operacional não é algo... Precisa ter o equipamento, não precisa ter produto em estoque, assim, muita coisa. Não é aquela coisa assim do arroz, tu comprou arroz, tu bota 30% em cima e ali tem todos os encargos, funcionário, perdas, entendeu? Sim, é um negócio bom, só que não é pra qualquer um também, porque ele é muito pessoal. É como as vendas, por exemplo, venda de consórcio, tem muito consórcio, dá pra se dizer que consórcio é quase que uma commodity. Né? Pega uma empresa, tem uma taxa tal, outra empresa tem uma administração tal, só que o produto, em tese, ele é o mesmo. Se pegar um corretor da HS de Novo Hamburgo, um corretor da HS de Gramado ou de Porto Alegre, nós vendemos o mesmo produto. Então, por que o cliente vai escolher o Rafa e não o Lucas? Por que o cliente vai escolher o Vitor e não o Rafa? Então, tem vários fatores que vão ao encontro do que tu está falando, que é a venda tete a tete. É a pessoa te conhecer, te confiar em ti. E vai muito contra a isso, a ser barbeiro de alguém,
Tu cria um relacionamento, tu vê a pessoa semanalmente, como é que tá tua família, como é que tá teu periquito, teu cachorro. E é muito legal isso, porque na tua barbearia eu conheci muita gente interessante também, né? E a gente conhece muitas histórias. E esse ambiente que virou masculino, não era. Eu me criei cortando cabelo numa senhora, que eu chegava lá e dizia, minha mãe mandou fazer igual sempre. E aí saía com aquele pinico aqui na cabeça e era isso. Então, eu acho muito legal essa evolução da barbearia pro lado masculino. Porque precisa-se disso. O homem gosta de estar interagindo num ambiente assim. E Deus me deu a honra de dar o play na Barbershop em Três Coroas. Né? Lá em 2013, querendo ou não, eu era o único gurizão cortando cabelo em Três Coroas. Não tinha ainda Não esse tinha, ambiente masculino. Tinha as barbearias tradicionais, assim, que não lavavam cabelo, né? Mas não era algo pra aquilo. Que a questão de fazer barba, eles não usavam navalhete pra fazer barba. Às vezes o barbeiro puxava um Max 3 da gaveta e ó... Já usado 28 vezes. Não, tá tudo certo. Mas, graças a Deus, eu acho que foi na hora certa, no local certo. Tu sabe por que eu não segui ali carreira? Claro, o consórcio pra mim foi uma... Tenho muita gratidão a isso e tudo que a gente vem vivendo. E eu penso também, um dia, talvez, quem sabe, investir num ramo como o teu, porque é algo que eu me identifico, por ser uma venda. E eu só não continuei aquela vez porque exigia... Eu tava tão fudido, tão ferrado, que eu precisava ganhar dinheiro pra amanhã. Né? Que nem diz o ditado, eu tava fritando a merda pra comer o torresmo. E aí eu não dei segmento porque eu não era profissional. Pra tu ser um profissional e começar a cobrar por teus serviços, precisa de um tempo de treinamento. Eu não tinha esse tempo. Demora. Então foi algo que quando entrou o consórcio, oportunidade, dinheiro, puf, e virou o que tem virado, né? Mas comprou um maquinário, né? Comprei, eu tenho até hoje, cara. O Lucas foi comigo, compramos as máquinas profissionais. Não tenho. Tem uma que esses dias eu dei pra uma menina aí que roubaram as dela. Essa não tem mais, mas a outra eu tenho. E até hoje dura, já faz mais de 8 anos. Então faz sentido comprar. Tu lembra quem comprou tuas máquinas? Estávamos na tua barbearia, foi o... Gabriel Alves. Gabriel Alves. Tem duas barbearias hoje. Gabriel Alves tem duas? Tem duas, uma em Nova Tramandaí e uma em Oasis. Que legal. Ele comprou... Tu viu o preço naquela época, eu já pressentia que ele ia pro litoral, né? Porque ele comprou as minhas máquinas 110 de comprar o transformador. Já era um... Ele pensou, acho que eu vou pro litoral, lá é a luz 110. Boa. Legal. Mas o Gabriel também deve ser muito gratificante tu ver as tuas crias. Pessoas que tu criou, incentivou, ensinou e hoje estarem alçando os grandes voos também. É legal, né? A gente tem uma regra lá na casa. Eu não vendo curso. Eu não ensino para trabalhar fora. E o que acontece? Eu sempre falo assim, ó, eu ensino tudo o que eu sei para tu trabalhar comigo longe de mim. E o Gabriel foi um cara que... Olha o detalhe que ele falou, eu ensino tudo que eu sei para trabalhar comigo ou longe de mim, não aqui do meu lado. Exato. Legal isso aí. Não para competir comigo. Legal. E aí o que aconteceu? O Gabriel foi um cara que teve esse reconhecimento e foi para longe. Eu cheguei lá, eu fui aonde ele estava trabalhando, ele foi trabalhar em outra barbearia e eu vi que ele não estava tão bem quanto estava lá na barbearia onde ele trabalhava. E ele deu uma sorte grande que eu recém tinha trocado toda a mobília da barbearia. E eu, cara, se tu saiu de lá, é pra ser maior, não menor. Bora. Tem um monte de cadeira lá, de móvel da barbearia antiga. Bora lá pegar, vamos abrir uma barbearia pra ti, que tu saiu pra ser maior, não menor. Tá lá, com 2 barbearias, gerando emprego, conquistando, comprando casa, comprando sítio, andando de carro bom, graças à barbearia. Que legal, cara. Parabéns pra vocês dois. E que venham muitos mais pupilos, né? Não sei se dá pra falar essa frase, pupilo, não sei nem o que é pupilo. A gente ouve falar, às vezes repete, né? Mas enfim. Agora eu vou voltar na pergunta que eu fiz antes, porque agora a gente chegou num ponto que tu tá bem estabelecido com a tua barbearia, tu tentou me botar no negócio. Não, isso ficou meio estranho. Lá ele. Ele não tentou me botar no negócio, não. Ele tentou me ensinar a ser barbeiro. Isso. E aí não... Tá indo aí, Vitor. E aí não deu certo por obra do destino. E aí tu tá lá, ganhando seu dinheiro, prosperando, ensinando, ajudando. Eu tô muito tranquilo. Vou me arrumar um pepino de vereador.
Por que tu pensou isso, porra? Não, deixa eu só fazer uma retificação na tua fala, Rafa. Eu estava muito bem. Até o dia 2 de maio. Depois do Dia do Trabalhador de 2024, eu tive que reiniciar. 1,75 m de água. Ah, tu tá falando de agora. Claro, Não, mas eu tô 1,75 m. falando do começo da tua barbearia. Ah, sim. Porque, pô, tu já tava ensinando o Gabriel, também tava se dando bem. Tá, mas tu lembra que antes da 4 anos política eu já me atrás. envolvia com outra coisa, né? Pois é, tu já sempre foi muito ativo. Eu não consigo ficar com a cabeça em um lugar. Eu tô sempre... Sei lá, eu sou um pouco imperativo, eu não consigo ficar fixo em um lugar. E aí o que acontece? Antes da política, eu coordenava equipes de promotores de casa sertaneja. Ali aprendi um pouquinho Sempre se relacionando. de rede social, sempre conhecendo empreendedores, sempre aprendendo. Né? Em 2016, eu já com a barbearia decidi apoiar um candidato a prefeito da época. Eu fiz uma enquete entre os meus clientes sobre aqueles candidatos a prefeito e eles me apontaram o menos pior. E eu decidi, eu vou ajudar a eleger esse cara. Eu fui até o diretório de campanha, peguei os menores panfletos e saí ajudar a fazer campanha para eleger um bom prefeito para Três Coroas. Pensando bem na cidade. E nesta oportunidade eu não era filiado, eu não tinha pretensões políticas, eu só queria ajudar. Eu simplesmente comecei a subir em palanque e contar a história da escola que eu entrei, que identificaram meu problema de visão, que tinha sido construído pelo aquele candidato a prefeito. Entendeu? Eu subi em palanque, as pessoas... O que esse cara quer fazer aí? Ele nem candidato é. Pois é. Tava metido. Aí veio 2018, a onda Bolsonaro, né? E muitas pessoas se acordaram para a política. E aí, automaticamente, alguns líderes começaram a mapear todas as pessoas que se envolveram na campanha voluntária pro Bolsonaro. Nós criamos um partido e fomos pro pleito. Cara, tu sabe que é interessante isso que tu falou? Porque eu me recordo que eu tenho até vergonha de falar isso, porque a gente, como cidadão, deve estar mais aceso à legislação do país que a gente vive. Mas eu, nessa data, eu não sabia o que era esquerda ou direita. Na minha humilde imaginação de idiota, eu pensava que esquerda era oposição. Eu pensava assim, bom, a direita então é quem está no poder e a esquerda é quem está fora do poder. E quando um inverte, troca. Rafa, Olha o tamanho da minha idiotice referente à política. tu acha que eu sabia? Eu não Cara. sabia, cara. Eu votei no Bolsonaro e votei num candidato a deputado do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Eu votei na direita e na esquerda no mesmo ano. Tu acha que eu sabia? Tu ia pela... O detalhe é Faz que sentido. o povo ele não é politizado. É que não ensinam isso, né? Há pouco tempo a gente tem acesso à informação na palma da mão. Há pouco tempo a gente debate política no celular. Antes a gente só via o que a grande mídia publicava. Eles formavam a nossa opinião. Eles decidiam o que era certo e o que era errado. Eles que taxaram o meu nome Enéas de louco. É. O detalhe é que ele não era um Eduardo Leite. Ele não era um cara bonitinho, com um tom de Não. voz de radialista. Aquele cara, eu tinha medo quando dava as propagandas dele, que a gente era mais criança, e quando dava lá, meu nome é Enéas, eu ficava com medo daquele careca barbudo falando asneira, né? Asneira não, era o que ele tinha pra falar, 5 segundos. Tentava chamar a atenção daquela forma, né? Mas imagina, eu fico sempre pensando nisso, pô, esse cara hoje, com o alcance do celular, das redes sociais, tudo que a gente pega de corte dele falando nos bastidores faz muito sentido. Ele era muito à frente do tempo dele. Imagina esse cara hoje, pô, ele ia ser... E aí tu imagina, Rafa, o cara barbudo. Como era um cara barbudo naquela época? Como era visto? Hoje é moda, hoje é bem-vindo. Hoje é verdade. entrando Como agora era na um cara barbearia. barbudo, com deficiência capilar, que já não ajuda no visual. Nossa, olha como ele com falou uma bonito. voz rouca. Os carecas agora simplesmente adoraram, Lucas, porque ele falou deficiência capilar. Ah, não.
né? Pra não Vulgo me processarem, careca. né? Pra não me processarem. E, gente, não foca nisso. Foca em ganhar dinheiro, foca em investir, em fazer consórcio, Isso é pra muito bom. futuramente fazer um reflorestamento. A gente sempre fala isso lá no nosso escritório. E a gente fala assim, porra, é difícil de ficar bonito, cara. Mas ganhar dinheiro não é tão difícil. Então tu vai por esse caminho aqui. Foca na solução. Bota umas lentezinhas de contato, faz uma cirurgia aqui, uma coisa ali. Começa a ficar mais bonito. E é isso, né? Mas olha que legal, cara, porque naquela época realmente não se via ninguém barbudo. E ele era o Brutus da política. Enquanto o Popeye tava lá barbeadinho, bonitinho, né? Falando palavras bonitas. Por mais que a gente tenha aquele ditado não julgue o livro pela capa, estamos aí em 2024 Ainda é assim. e só vem em capa. Entendeu? É uma voz num tom agradável, é um rostinho bonito, uma postura. E é por isso que as pessoas votam. Infelizmente. E, cara, não é só no voto, não é só na ordem, isso é em tudo. Eu, nos meus anos de vida profissional e como investidor, eu tenho percebido que muita gente, e não é errado isso, se mostra mais do que é no modo de vestir, com o carro que anda, com isso, com aquilo. Ponto. Agora, um adendo porque eu vou falar. Isso não é uma crítica para quem faz isso. Pelo contrário, eu admiro pessoas que se vestem bem, que andam com um carro legal, pessoas bem vestidas. Mas assim, precisa ter lastro. Um pouquinho de lastro precisa ter. Porque eu não posso ser totalmente incongruente com o que eu pareço ser. Então, por exemplo, o Lucas agora na enchente tá ajudando. Quem não te conhece acha que tu tá se aproveitando de uma situação para parecer um cara legal. Mas quem te conhece sabe que 8 anos atrás nós estávamos cortando cabelo em sábado de tarde, num calor de 40 graus, num asilo de idosos, num lar de idosos. Então é isso, sabe? A gente precisa manter o lastro de quem tu é, não precisa parecer... E aquela coisa, Rafa, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Quem conhece, conhece. Como é que tu lida com as críticas? Cara, eu vou te confessar eu te falo porque isso, Lucas, já me falaram, Rafa, política, isso, aquilo. Eu tenho um defeito grande de não conseguir lidar muito bem com algumas coisas. Por exemplo, eu tento ser o mais correto possível financeiramente. Minha palavra é um tiro no chão. Quando algum cliente, e por direito dele, duvida de mim, eu fico pistola, cara. Eu digo, como assim, cara? Tu acha que eu vou sujar minha palavra por causa de R$1.000? R$2.000, R$10.000 que seja, eu fico emputecido. E como é que é lidar com isso na política? Porque tu tá sendo fuzilado diariamente por questões que diversas, né? Que tu sabe quais são. Rafa, eu acho que é a natureza do ser humano dar mais moral pra crítica do que pro elogio. Eu acho que o foco é não deixar nem a crítica e nem o elogio fazer tu perder o teu foco. Eles só servem para te paralisar. Ultimamente, eu tenho recebido muitas mensagens de apoio. Muitas mesmo. Hoje de manhã, eu acordei com uma mensagem no velho Facebook de um senhor dizendo que eu só... Eu estava publicando um vídeo sobre a localização da barbearia. E aí veio um cara me criticar, olha... Ele divulgando o negócio particular dele. Ele que é um vereador. Tá, só critica. E cadê os projetos? Eu chamei ele no Messenger. Oi, meu senhor, tudo bem? Acho que o senhor não teve acesso, né, às conquistas do mandato. Né? Eu tenho certeza. Eu faço um desafio no raio de 30 quilômetros. Vereador que trouxe mais recurso que eu entre os coroas. Mas tem que estar escrito assim no ofício, ao pedido do vereador fulano de tal. Eu desafio. Eu vi até que, eu não sei, não vou nem pelo teu Instagram que eu vi, sobre um valor, que eu nunca tinha visto também isso, pra mim, muito novo. Ajuda Pix. Emenda Pix. Emenda Pix de R$500.000 para reestruturar as cabeceiras das pontes. Isso. Aí tá teu nome no ofício, né? Uhum. E aí, claro, vem primeiro pro nome do prefeito, a pedidos do vereador. Porque, independente do recurso, quem executa é o poder executivo, o prefeito. Né? A gente conquista o recurso, direciona, e quem faz a execução
é o prefeito. O que acontece? Cara, não dá muita treta na hora de dividir esse dinheiro aí? Porque eu li lá que estava escrito assim que você definiria as pontes a serem reconstruídas. O que acontece, Rafa? Eu tô fechando 2 milhões e 300 em recurso. Meu primeiro recurso foi um aparelho de coloscopia para o Hospital Oswaldo Diesel, direcionado pelo deputado Vilmar Lourenço. 100 mil reais. Depois, 283 mil para uma ambulância lá em Três Coroas. Essa eu tava junto na entrega, passei lá. Deputado Sanderson começou a nos enxergar. 283 mil reais. Aí depois, ele direcionou o recurso, eu levo vários ofícios e faço ele escolher entre os ofícios. Entende? Ó, eu levo ofícios bem graúdos, miúdos e medianos, entendeu? De vários recursos. Vê aí o que teu bolso aguenta. E aí o deputado na segunda emenda mandou 466. Agora até o final do ano vai estar chegando uma Equinox 4x4 diesel blindada com cela, toda equipada para a Polícia Civil. Olha aí que legal. Aí tá, saímos de Nossa, Polícia 100.283, 466 para a Polícia Civil. E aí levei uma demanda do hospital. Subi para Brasília só com demandas do hospital. Eu tava com 4 milhões em ofício, em pedidos. Um pedido de 700, um de 1 milhão e 200. Desculpa te interromper e a minha ignorância. É tu que tu pega e escreve isso, tu digita, ou tem assessores que fazem isso pra ti? E como é que é? Tu vai lá, olha, eu preciso de tantos mil para o hospital. Rafa, vou te confessar que a gente tem que, muitas vezes, correr atrás dos pedidos. Se eu estivesse no local do Poder Executivo, eu ia usar um pouco mais os vereadores. Eu, vereador, tenho essas demandas. Vamos pedir para os deputados? Vamos para cima. Vou te falar. Esse primeiro recurso do Sanderson, da ambulância, foi um pedido do Fabiel Stor, do Fofo. Pô, Fofo. Ô, vereador, tô Cadê? precisando de uma ambulância, cara. Vamos mandar um ofício pro Sanderson? Mandamos um ofício e deu gol. E desde então o deputado tem olhado muito por Três Coroas. Já mandou 1.949.000 reais para Três Coroas. Pô, que legal. Depois da viatura da Civil, veio 700 mil reais para trocar todo o telhado do hospital de Três Coroas. O hospital que foi atingido também, né? Pelas cheias. Sim, o maior recurso que eu consegui até agora. 700 mil reais para trocar todo o telhado. Já foi pago. Em setembro agora, você que é de Três Coroas, logo eu não posso mais falar disso, né? A gente vai entrar num período pré-eleitoral. Como é que funciona isso? É 2 meses antes? 3 meses antes, Para de falar. Não pode mais, te gavar pelas conquistas mas esse do podcast, mandato. Esse podcast vai estar no ar. Sim, mas aí foi publicado anteriormente. Legal. Não vão nos derrubar. E aí o que acontece? Não. Vocês não vão derrubar. Eles vão me derrubar se eu me reeleger, se eu cometer algum crime eleitoral. E aí o que acontece? Esse recurso, Rafa, para a saúde, ele vem como custeio. Tá? Custeio. As pessoas, eles vão fazer consultas e descontar esse valor em consultas, e o hospital, com o recurso que sobra, investe na infraestrutura. Então, a prestação de contas de emendas é muito minuciosa. A fiscalização é feita pela Caixa Econômica Federal. As pessoas geralmente acham que é fácil de desviar dinheiro de emenda. Tem que ter um peixe grande lá para desviar. E aí o que acontece? Tá. Acabou que o Hospital de Três Coroas atingiu o teto MAC. O que acontece? O teto MAC é o limite de atendimentos do ano anterior. Aí tu atinge aquele teto e tu não consegue captar mais que aquilo. O Hospital de Três Coroas é cerca de 1.200.000 e alguma coisa. E como o recurso do deputado Sanderson foi o maior recurso, foi removido 30 mil desse recurso para se encaixar. Então ele mandou 670 mil reais, porque não coube mais. E aí deu a enchente, o deputado veio nos visitar e de imediato já mandou mais 500 mil para infraestrutura, para a gente refazer. Que é esse Pix. Essa emenda Pix para a gente refazer. Só estamos esperando o Lula fazer o Pix agora. É só o que precisa. Alô, Lula, faz o Pix aí. Que nós estamos precisando refazer as pontes. Ele e o Pimenta que dão o veredito final. É isso aí. Eu vi o Pimenta fazendo umas contas ali que não fechou. Falando que uma família mobília casa com 5.100, né? A Dilma tem que ter um substituto. Umas contas muito loucas. E aí o que acontece?
Cara, o cara já tinha mandado 700, que virou 670 esse ano. E aí vem e me apresenta mais 500. Cara, o Sanderson é 1.170.000. O Sanderson, eu estive com ele quando você fez aquele evento no hotel, lá de Três Coroas. É impressionante a simplicidade de uma pessoa que faz tanto pelo nosso povo. E como Três Coroas estava desassistida, não sei se é porque eu não estava tão dentro da política, enfim, ainda não estou dentro tanto, mas hoje eu já tenho mais informação. Como Três Coroas parecia ser desassistida por parlamentares de mais alto calão. E agora eu chego num ponto muito efetivo da nossa conversa, que é: eu já ouvi críticas, Lucas de Freitas, por que esse meu vereador, cidade, Três Coroas, é o início, né, de uma carreira política, o que ele tá fazendo em Brasília? Por que É ele o primeiro degrau. Por que ele vai pra Brasília? Por que ele vai pra ver isso, ver aquilo? E aí agora a gente acaba de ter uma explicação antes da minha pergunta, referendo-se ao relacionamento de grandes parlamentares que têm o poder de mandar, destinar, né, valores, recursos. Vamos se dizer que a gente está indo lá para trazer de volta o nosso dinheiro. Faz total sentido. A gente vai lá para buscar de volta o nosso imposto. E o que acontece? Por favor, me corrijam aí se eu estiver errado. Vocês lembram de algum vereador em Três Coroas ter ido a Brasília antes de 2021? Eu não lembro. Muito menos usar a rede social. E aí o que acontece? Não existia resolução de mesa que previa o ressarcimento de passagem e hospedagem. Peguei meu Mastercard. Toma. Passei em 12 vezes. Ainda bem que a 1, 2, 3 mil não tava dando cambão naquela época, porque eu só comprava lá, né? Foi pra Brasília. Fui pra Brasília. Essa minha ida a Brasília, eu gastei R$2.500 na época, em 12 vezes no Master. Trouxe uma ambulância. Legal. E aí, gastei 2,5 e trouxe 283 mil. O que tu acha, Rafa? Tu que é um investidor, é um bom negócio? É um baita investimento. Se fosse precisar tirar dinheiro dos cofres públicos para trazer isso, multiplicar. Seria bem aceitável. Mas é um assunto que muita gente não está preparada ainda para entender. Quanto por cento rendeu esse investimento, Rafa? Pô, tem que botar na calculadora do cidadão aí, cara. Eu já tomei 2 taças de vinho, tu quer me tirar, né? Mas muito bom investimento. Muito bom investimento. E a gente já está somando 2.300.000 e as pessoas ainda são receosas a viajar e representar o povo. Né? Não querem viajar. Né? Como é importante isso. Importante mesmo. O que a gente precisa em cada cidade é vereadores com padrinhos em Brasília. Mas como começa isso? O vereador, ele precisa abraçar o candidato na campanha. Independente do lado, né, Lucas? Claro, independente do lado. A gente tá falando aqui da direita, mas, pô, o cara de esquerda tem os representantes lá também. Claro que sim, e tem que trazer dinheiro. Tem que trazer dinheiro. Então não é uma questão nem partidária, é uma questão de força de vontade mesmo. Sim. Network, Network. Network. Essa é a palavra. E isso, olha só como vem contra a tua vida, porque tu sempre teve nesse network. É picolé, choperia, promoter de eventos, agora política, barbearia. E aí o que acontece, Rafa? Eu tô nos corredores de Brasília e às vezes eu tô lá de recepcionista no gabinete do Sanderson. Às vezes eu vou lá e acompanho ele por 2 dias. E acabo conhecendo prefeitos, vereadores, secretários do país inteiro. Pode contar a história que tava tu e o Nicolas Ferreira em Gramado? Tu não precisa conhecer todo mundo. O Nicolas hoje ele é um dos maiores representantes em número de views, né, de rede social da direita. Né? É o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, né? Tava aqui em Gramado, andando de Corsa. Isso, ele era vereador ainda. É? Ele ainda era vereador. E aí eu tenho um amigo, Antônio Vorgs, lá de Estância Velha, ele é vereador pelo PL também. E ele, Lucas, ninguém sabia, ele não publicou. O Nicolas tá em Gramado. Vamos lá, no hotel dele, tentar tirar uma foto. Fã clube do Nicolas Ferreira. Conheceu o cara. Né? E aí, do nada, a gente tá subindo e recebe uma ligação. O Nicolas ficou no hotel, ele vai participar de uma reunião, a gente tá indo pro Fundi, porque tava tendo um reality show gospel na Serra Gaúcha, e o Nicolas estava participando. Reality show gospel. E aí o que acontece? Aí no caminho, o contato, o cara que tava organizando aquele reality show ligou. Ô, gurizada,
Não foi gurizada. Não era daqui, né? São mineiro? Ô, rapaz. Como é que eles falam? Ô, trem. Ô, você trabão aí, trem? Como é que tá? O Nicolas tá precisando de uma carona. Vocês dão uma carona pra ele? Nesse momento, meu amigo entrou em êxtase. É nóis. Entrou em parafuso. A gente foi lá e deu uma carona pro Nicolas. E ele, não, eu vou no banco de trás. Ele e o assessor. Ah, que legal. Ele era vereador ainda, né? Era vereador ainda de Minas Gerais. Andou de carona, comemos fundi junto, assim como já comi pizza junto com o Mito, né? Já Bolsonaro. teve várias vezes com o Bolsonaro. Podemos dizer que Deus tem aberto muitas portas aí. Legal. Pro simples vereador de Três Coroas. Sempre lembrando, como eu comentei antes, que não importa o lado. Importa o quanto tu faz e te empenha para aquilo que tu te dedicou a fazer. Com certeza. Lucas, a gente tem muita conversa boa para falar sobre política. E coisas que vêm ao encontro do que a gente vem passando. A gente está chegando no momento de eleição. E é um momento que os brasileiros precisariam ter muita lucidez e, de fato, escolher o mundo ideal que seria para viver. Né? Então, assim, é muito interessante ouvir tuas conversas referente a essa vontade de buscar mais coisa. Né? A gente tem um representante aqui que tem contato de alguns dos maiores políticos do Brasil. Isso é diferenciado, né? E, enfim, admiro muito isso. E tu queria terminar um assunto que eu te cortei, desculpa. Rafa, vamos pegar um outro gancho? Vai. As pessoas, às vezes, ficam um pouco indecisas de como selecionar seus candidatos. Eu costumo dizer que pode ser o NBA em gestão pública. Pode ser o cara mais descolado, mais Bonitão. bem-sucedido, bonitão da cidade. O cara que fala grosso. Se ele não dedicar tempo, se ele não der importância para aquilo ali, não vai dar certo. Tu precisa empregar tempo, tu precisa se dedicar naquilo. Eu, graças a Deus, Rafa, antes da enchente eu tinha um negócio que funcionava sozinho. E eu podia me dedicar. Não é algo que os demais colegas vereadores podem fazer. São poucos vereadores que conseguem se dedicar 90% do tempo com um salário baixo, que nem é da Câmara de Três Coroas, e trazer bons frutos. Quanto que é o salário da Câmara de Vereadores das Coroas? Ó, gente, talvez para muitos trabalhadores que estão ouvindo aí é um ótimo salário, mas para empreendedores não é tão atrativo. Hoje a Câmara de Vereadores paga em torno de R$3.300. Entende? Para quem vende consórcio aí, quem tem um cachorro quente, não é mais um salário atraente. Sim. E o que acontece? Vote em pessoas que estão dispostas a dedicar tempo, a ir atrás, a abdicar do seu tempo para representar o povo. Entende? A gente precisa dedicar tempo. É verdade, eu entendi tua fala e tu colocou muito bem. Para alguns é muito. E para alguns, cara, eu não vou me meter nisso aí por causa desse valor. Né? Então eu acho que ainda é um valor justo. Eu sou contra grandes salários de R$40 mil, R$50 mil no poder público. Isso é bem complicado. Mas quando se tem uma pessoa que é efetiva por 3 mil, tá bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Rafa. Tá. Hoje tu tem um escritório em Canela, né? Tu pensa em fazer outros investimentos, tem um leque de clientes muito, muito bom, tá? E vamos falar sobre o salário do prefeito de Três Coroas. Ele ganha R$22 mil por mês. Desconta 27% de imposto de renda. Quanto sobra? Dedicação exclusiva. 15 conto na conta por mês. 15 mil. 15 conto limpo. Dedicação exclusiva. Hoje tu largaria o consórcio, Rafa, cara, não me pra bota em assumir fria, a bomba de Três Coroas por 15 mil por mês. São poucos empresários que poderiam fazer isso. São poucos, cara. Entendeu? Quando o cara descobre o caminho de ganhar dinheiro, o cara não... 15 mil não é mais dinheiro. Aí, Quarto Hub, 15 mil é dinheiro ou não é? Vou botar esse rojão no rabo de vocês. Não, eu te entendi perfeitamente, meu. Perfeitamente. A gente tem umas perguntas. Aquelas perguntas que eu abri uma caixinha no Instagram. A gente tem aqui nosso amigo Maurício Cima, conterrâneo lá de Três Coroas. Ele pergunta o seguinte: o que o Lucas de Freitas, vereador, o que ele acha da prefeitura gastar... É a pergunta dele, eu não sei se é verdade ou não. Por favor. Tá? O que ele acha da prefeitura gastar quase 700 mil na reforma do museu, em plena crise que está acontecendo?
Bom, Isso é verdade, não é? eu acho que às vezes tudo é uma questão de prioridade e de oportunidades. Nessa demanda, isso foi algo canalizado pelo deputado Dalcísio, tá? E provavelmente tinha alguma coisa relacionada à cultura, entendeu? E conseguiram encaixar esse projeto. E nem sempre esse recurso que estava disponível para a cultura, ele poderia investir em um outro segmento. Existem regras a serem seguidas. Sim, com certeza. Às vezes vem recursos carimbados. Só que tudo depende dos ofícios que tu leva. Entende? Esse projeto já foi feito antes de toda a catástrofe. Sim, sim, faz um bom e tempo. aí saiu. Foi inaugurado no começo desse ano, alguns meses atrás. O acervo do Museu Armindo Laufer continua dentro de container, ao lado do Centro de Cultura, e eu tô curioso, né, com a devolução do acervo ao Museu Armindo Laufer. Tá lá Mais alguma pergunta, Rafa? Temos perguntas. Deixa eu achar aqui uma pergunta. Nosso estagiário, Vitor. Vamos ver aqui uma pergunta. ó, Do nosso moveleiro, que constrói nossos equipamentos, inclusive está tendo muito trabalho aí de reconstrução de imóveis, né? Lá no escritório de Igrejinha foi perdido muita coisa. E tem muitas casas também que estão precisando. Olha só que pergunta, cara. Vou perguntar aí, tu vê aí. Pergunta se o Lucas tem ideia ou vontade. Não sei se tu vai querer responder. Pode falar, cara, aqui é sem censura. Pergunta Quem se o censura é a Lucas- esquerda. Alô, Marlon, olha a pergunta aí, Quem Marlon. censura é a esquerda. Alô, Marlon, me dá desconto nos móveis que eu vou te citar teu nome e tua movelaria. Tô brincando. Mas eu quero sim. Pergunta se o Lucas tem ideia ou vontade de ir pra prefeito em nossa cidade. Eu apoio. Bom, o que acontece? Marlon. O que acontece, Rafa? A questão de uma eleição, tu tem que ser escolhido. Tu tem que ser escolhido pela a executiva municipal. Para os cargos municipais, executiva estadual para os cargos estaduais e federal na executiva federal. E no momento nós temos um pré-candidato ao executivo em Três Coroas. Então, a vaga já está ocupada. Nesse momento irei à reeleição para vereador. Não seria interessante, como no sistema americano, por exemplo, que eles fazem as votações internas dos republicanos e democratas, para daí irem, então, para as votações gerais, né? Ia ser legal também, né? Se tivesse essa votação entre o partido. Eu não quero passar por cima de palavra de presidente, né? Talvez eu possa levar até alguma Foi só uma ideia que eu talvez pensei. até alguma penalidade eu possa levar pelo que eu vou falar aqui agora. Não, imagina. Mas sugeri que o meu nome fosse para pesquisa, né? E a maioria unânime do nosso grupo decidiu que não fosse feito pesquisa e que sim fosse focado no plano, no acordo que tinha Sim. sido feito Legal, anteriormente. Eu entendo os lados também, porque Respeito. é uma equipe, né? Seria como uma equipe. E numa equipe, para que todos vençam, todos temos que jogar juntos. Sim, com certeza. Né? Para um bem muito maior. Uhum. Né? E tudo no seu tempo, enfim. Mas é a pergunta do nosso amigo aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tu não vai querer responder, Pode fazer. que ela vai de contra ao que tu falou que tu era muito feio. Ah, mas Tinha os dentes tortos e tal. Continua. Deu uma melhorada, começou a ganhar dinheiro. Continua. Ó, nossa pergunta do nosso amigo Jason. Jason é um grande cliente nosso, né? O Jason lá da Cleo. Ele perguntou assim: por que o apelido do Lucas é Berno? Ah, o Sapinho tá perguntando por que o meu nome é Berno. Por que o meu apelido é Berno? Ah, ô Sapinho, agora espalhou Gente, o teu. vocês já conheceram a alopécia? A alopécia é aquela questão que cai cabelo. Eu, quando eu tinha ali meus 12 anos, caiu o cabelo na região direita aqui Capaz. e ficou uma rodela aqui sem cabelo. Eu usava boné, eu jogava bola lá na quadrinha que ficava na esquina do Balduino Robson ali, da escola da 28. E certo dia me tomaram o boné, olharam na minha cabeça, Tem um Berno. rapou a cabeça porque tinha um Berno. E aí pegou, né? Aí eu fiquei brabo, pegou. E tu não tinha Berno. Não, nunca tive. Nunca vi um Berno. Cara, eu me criei, né? Fui criado na campanha, em Rancho de Barrigapim. Cara, eu tive... Não é conta de mentiroso, eu tive 7 Bernos na cabeça. E não é apelidade de Berno por Não quê? sou habilidade de Berno, não sei porquê. É que eu sempre fui um gordo brabo, né? Eu sempre fui gordinho, né? Gordinho, sempre... E dizem que o correto é Bernie.
Não sei, cara. Eu tinha Verne, 7. A minha mãe botava coisa na minha cabeça pra tirar e espremer. Era louco. Não, 7 era, Verne. era uma Ô, alopécia. eu acho que Era uma eu era alopécia. muito lerdo, né? Pra deixar 7 moscas sentar na cabeça. Imagina. Eu tava dormindo. Agora temos uma pergunta do nosso estagiário, o nosso Vitinho. Ele pergunta assim, ó. E as fake news da barragem? Hoje, inclusive, eu tava num restaurante e a mulher me... que nunca chegou, né? Nunca chegou. E só chegou porque estourou a barragem e omitiram essa informação do povo. Foi palavras da dona do restaurante. Rafa, as barragens elas foram construídas lá na década entre 50 e 60. Foram construídas pelo Exército, engenharia de Exército, que lá tem ferro trançado, concreto de boa qualidade. Eu duvido que um dia aquela estrutura rompa, a estrutura de ferro e concreto. Mas, assim como a ponte coberta, existe uma cabeceira. A partir dali começa um trecho de terra. Pode sair um pouquinho, mas não que ela vai estourar. De repente, Mas assim. eu faço um seguinte alerta. Antes de se preocupar com as barragens, pegue o seu celular no Google Maps, que tu tem a imagem do satélite, e observe quantos açudes temos nos campos em cima da serra. Observe a quantidade de açude que tem em cima dos morros. Eu nunca fiz isso. A legislação prevê que o limite são 13 hectares. O tamanho de um açude máximo. O máximo 3 hectares. 3 que hectares. É gigante, né? 3 E nós hectares. temos açudes aí acima de 15. Nossa. Tá? Eu não posso afirmar mais nada aqui, porque eu preciso de um drone para investigar o restante do desenrolar dessa história. Mas, gente, às vezes a gente olha pra barragem, vai estourar a barragem. Barragem. Vocês lembram quando largaram a barragem, abriram a barragem das Laranjeiras num período de seca, porque as comportas estavam trancadas, aí conseguiram fazer, pescaram ali as comportas e... Gente, não tinha 2 metros de água. Era só lodo, era só rejeito que decantou. É verdade. Entendeu? Agora, eu me preocupo muito com esses reservatórios em formato de açude, lá na serra, que eles não têm encostas de concreto e ferro. Faz total sentido a tua pergunta. O Vitinho ainda pergunta uma última pergunta dele aqui. É por que o preço do corte de cabelo está tão caro? Vitinho, eu te informo que tá barato. Tu vai ter que apertar teus patrão, acho que tá ganhando pouco, cara. Porra, não levanta essa hipótese, cara. Agora, ele olhou uma aqui, ele disse que essa última foi brincadeira, agora já foi. Deixa eu só Ele disse que complementar. faz jus o preço. Vitinho, o detalhe é o seguinte, Vitinho. Eu penso que o bem mais valioso da vida... Pode gerar até um colapso que eu vou falar aqui agora. Mas o bem mais valioso da vida é o tempo. Um corte. Aqueles 20, 30 minutos do corte de cabelo são tempo da minha vida. São vida que eu tô vendendo. Já pensou se a massa do Brasil, do povo, pensar que está vendendo o tempo? Cara, na verdade, tem uma informação muito valiosa sobre isso e que diz que a única medida que existe no mundo é o tempo. Dinheiro não existe, isso não existe, aquilo existe. É só tempo. Porque um celular desse aqui, ele custa 5 mil reais e se eu ganhar 20 reais por hora, eu preciso de quantos dias, quantos meses para pagar esse celular? Então eu tô me doando num trabalho que talvez eu não goste. Tá dando vida Por isso por aqui. um aparelho. Exato. Dando vida por um automóvel, por Exato. uma casa boa, por uma escola. Tudo é tempo. A única medida que existe no mundo é tempo. E esse é um ponto bem interessante a gente se botar a pensar. Lucas, come por favor um pastel, cara. Tu não comeu nada. Eu tô de dieta, eu comi já. Bah, mas tudo isso pra mim, cara. Não, mas a gente vai comer depois quando encerrar aqui. Quanto tempo já deu, meu querido produtor? 1h16. Tá. Nossos podcasts costumam ter mais ou menos esse horário. A gente tem muito assunto pra falar ainda. Eu comecei um assunto aqui que eu ia falar que eu nunca vi em família nenhuma, que eu vi na do Lucas, eu achei muito interessante. Seus pais se separaram, né, por um período.
E o Lucas, e alguém se tiver isso também me fala, porque eu achei muito interessante, ele tem um irmão que tem o mesmo nome que ele. O Lucas tem um irmão que se chama Lucas. Isso é muito diferente. Queria até mandar um abraço pro meu irmão lá de Joinville, Lucas Dias Pereira. Pra quem não sabe, meu nome é Lucas de Freitas Pereira, eu uso muito o sobrenome da mãe, que é o de Freitas. E lá naquele período que eu citei antes, que meu pai ficou trabalhando em Bagé, rolou uma relação extraconjugal, né? E, pô, vou botar o nome de Lucas também. E talvez gosto aquela do mulher apaixonada pelo aquele senhor galanteador não sabia que ele tinha um filho Lucas e registrou. Lucas, imagina, cara, quando Tá lá isso vai acontecer de novo? Um estudante de gestão hospitalar, um guri Olha que aí. tem dado muito orgulho pra família. Tudo gente boa, né? Sim, Tem o sim. Bagé também, que é gente Isso boa. aí. O outro, o Bagé. O Não, Magnum. só o Bagé. O Magnum. O Magno. Rafa, Desculpa, por favor. Rafa, sabia que a minha mãe olhava muito filme? Não. Magnum veio de filme. Sabe qual seria o meu nome? MacGyver. Não acredito. Sim. Aí chegou eu acredito que foi Deus que mandou um anjo. Uma senhora. Cara, isso é legal, Magai. Uma senhora no hospital da Colônia Nova, que hoje pertence à cidade de Aceguá, e chegou pra minha mãe: por que a senhora não dá um nome bíblico pro seu filho? Aí que veio o Lucas, que é mulher iluminada que apareceu. Quem que é Lucas? Eu não sei. Lucas Na Bíblia. tá na Bíblia lá. Eu Ele era um acredito que médico. tem bastante. Vitinho, busca essa informação, por favor. Quem foi Lucas? Falando de Magno. Não vou falar isso. Vamos mudar de assunto. Não, agora já. Por favor, produção. A gente tem o nosso presente pro nosso convidado. A gente tem por praxe trazer uma bebida. Inclusive, a gente não tá bebendo muito, a gente tá bem comportado. A gente trouxe uma comida, tu já comeu. Então agora a gente tá no momento em que a gente vai presentear o nosso convidado. Porque tempo é dinheiro. Tu trocou teu tempo por estar aqui. E para isso, agora, você vai ser recompensado com um presente. Olha aí. Que o Vitinho que deu a ideia para comprar pra ti. De um setor que a gente quase nem gosta, Rafa. Olha só, eu e o Lucas, a gente tem muitos negócios, né, Lucas? Lucas é cliente do escritório, ele tem consórcio com a gente. Sim. Uma vez, inclusive, eu tirei o Lucas de dentro do Banrisul para vender um consórcio para ele, não foi intencional. Nós nos encontramos na fila, por acaso, do Banrisul. Ele, Rafa, eu tô aqui pegando um financiamento para comprar uma moto. E eu disse, cara, olha isso aqui. Ele, cara, tu tem isso? Sim. A gente saiu do banco e fechamos a moto. Da primeira moto que eu comprei de ti, né? Eu já comprei outra. Gente, é verdade, cara. Gente, essa galera da Contemplados RS aí, do consórcio investimento, aceita qualquer negócio. Quando a gente fala... Negócio bom, né? Não pode ser casa pegando fogo, né? Quando a gente fala que a gente é do Brick, é porque a gente é do Brick. É do Brick, pode Brick. O último negócio... O Lucas, ele comprou um carro com a gente. Comprou essa primeira moto. E, recentemente, a gente trocou uma pistola por uma bis. Rafa, eu costumo dizer que PT só se for na cinta. E cadê minha pistola, Lucas? Porque... Tá lá em casa guardado. O Rafa tá indignado até não, agora. Assim, a gente tinha uma bis, né? Eu tinha uma bis que tinha pego num negócio. E o Lucas, cara, eu preciso de uma bis. Eu disse, cara, o que tu tem aí? Eu disse, cara, tem uma pistola. Tá, ela é registrada, tudo certinho? Sim, registrado, tudo ok. Transfere essa pistola pro meu nome e leva a bis. Só que a transferência da pistola nunca veio. Tá trancada, inclusive, né? Mas por questões políticas. Tá esperando o Lula assinar aí. Assinar. E aí o Lula tá trancando meu brick, então a bis tá lá com o Lucas. Enfim, vários negócios que já tivemos oportunidade de fazer. E aqui agora o nosso estagiário Vitinho escolheu um presente pra você, lá da Magno. Olha aí, ó, show de bola, o clube que eu sou sócio. Magno Lazer Caça e Frequento Pesca. lá. Conversei Posso abrir, hoje, Rafa? Pode, por favor. Conversei hoje com o Rafa, dono da Magno. Cara muito, muito inteligente, muito simpático. E ele que deu a ideia, inclusive. Deu a ideia do presente. Eu não sabia o que comprar. É algo que eu já estava me programando há 3 meses, né, Vitor? Pra comprar esse presente. Mentira! Comprei meia hora antes de começar o programa. E espero que você goste. Olha aí, galera, um kit pra limpar a pistola. Um kit, limpeza Que bacana. de arma. Não, Tinha isso aí? vou te falar, Rafa, não tinha. Não? Olha aí, lubrificantes, uma flanelinha. Cara, vou limpar até tua PT que tá lá guardada. O Tá Rafa contigo ainda. Eu sou tutor de uma PT 92, que ela tem poucos tiros, que tá guardada lá esperando a transferência. Aí eu tenho uma
uma GX4 de grafeno, que é a primeira arma Tudo legalizado, com né, grafeno. Lucas? Sim, a PT-92 tá registrada no Exército e a GX4 grafeno tá registrada na Polícia Federal. Legal. Vou dar um trato legal aí nos brinquedos. Por favor. Muito obrigado, obrigado mesmo, de coração. Espero que tenha gostado. Não tinha, tava faltando. Legal. A gente sempre presentia, então, com o Alex a gente deu um vinho da própria loja dele, mas que a gente pagou, né? O Patrick a gente deu um pote de whey. Patrick Hirsch. Ô, Patrick. E agora pro Lucas a gente tá dando, então, uma limpeza de pistola. Pelo visto, o pessoal, Limpeza de pistola. o pessoal Lá ele- conhece muito os seus convidados aqui. É, a gente faz toda uma pesquisa de campo, a gente vai pras ruas. Mentira, a gente não vai nada. A gente comprou meia hora antes de começar. Mas deu certo, que bom, gostou. Perguntas rápidas, Lucas, e a gente tá quase encerrando o nosso episódio. A gente tem uma sessão aqui de perguntas rápidas, que é o seguinte, simplesmente eu falo e tu responde na lata. O que tu pensa, tá? Vamos lá. Perguntinhas rápidas. Consórcio ou financiamento? Consórcio. Essa é de praxe, né? Se o cara fala financiamento, eu dou um chute na bunda. Ó, gente, não, e assim, ó, e se pensou em financiar, precisa de crédito imediato, os guri têm umas cartas contempladas que são mais atraentes que o financiamento. Com certeza, cartas contempladas. Faça sua pesquisa e adquira a sua. Focar mais na carreira política ou na barbearia? Ano de eleição, hein? Eu acho que lá em casa o pessoal gostaria que eu focasse na minha barbearia. Só que assim como ela me disse hoje, eu faço o que eu gosto. Eu faço o que é a minha paixão. E, tipo assim, eu tenho um trabalho que me rende 5 vezes mais do que a política e eu dou muito mais valor Pra política. pra política. É vocação, né? Tu acaba se fazendo coisas porque tu gosta, não é só financeiro. Financeiro, por um período, ele é atrativo. Quando tu passa aquela margem, já não é mais pelo dinheiro. É por satisfação pessoal. Então, Lucas, uma pergunta rápida. Praia ou serra? Praia. Churrasco ou sushi? Ah, não tem como botar os dois. Hoje não tem nenhum aqui, inclusive. Pá, cara. É pastel Os e dois quindinho. é uma paixão, cara. Eu adoro aquele costelão E e sushi. adoro ir no Akai também. E deve existir uma casa que sirva churrasco e sushi, né? Mas geralmente não é bom em nada. Pois é. Fortes Faz críticas. tudo ao mesmo tempo, não é bom em nada. Olha aí. E agora a pergunta, então. O nosso produtor botou aqui assim, ó. Barba inteira ou bigode? Eu acho que foi diretamente pra ti essa pergunta. Cara, eu acho que tudo depende de como tu te sente bem. Eu já me senti muito mal de bigode. Hoje eu me sinto muito bem. Tu te sente identificado com esse bigode? Cara, A gente acaba acostumando. sei lá, gostei. O Por Lucas, ele é um muito tempo bom. atrás eu não me sentia bem de bigode. Hoje eu me sinto. Uma vez eu ia tirar a barba, deixava o bigode só de zoeira. Hoje eu gosto. O Lucas é muito influente. Quando eu vou, às vezes, fazer a barba lá, ele olha assim pra mim, cara, vamos deixar só o bigode. Então eu não sei que diabos passa na minha cabeça. E que eu digo, cara, por que não? Já deixou, né? E aí eu viro uma lua cheia, terrível, com o bigode aqui. E eu, puta que pariu, por que eu fiz isso, cara? Mas eu tenho na minha cabeça assim, ó, que cabelo e barba cresce. Então, vai demorar 3 meses, mas eu vou voltar. E olha a tese dele também. Quando eu tô lá, tipo, Lucas, queria mudar, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Vamos rapar? Você quer rapar a cabeça? Rapa a cabeça, cara. Rapa a cabeça. Eu disse, como Rapa a assim, cabeça. cara? Não, porque assim, ó, tu vai rapar a cabeça e quando tu olhar tuas fotos de agora, Vai tu vai dizer, dizer, porra, eu tava bonito, meu cabelo tava legal. legal que tava o meu cabelo. E agora tem que esperar crescer de novo, né? Mas então, algumas das coisas que a gente vem aprendendo aí na barbearia lá do Lucas. E pra finalizar, o nosso jogo de perguntas já é uma pesquisa daí que o cara botou. O nosso estagiário botou uma pesquisa aqui pra ajudar a gente. O que achou do podcast? Lembrando, hoje é o nosso 3º episódio. A gente parou 30 dias aí por causa das cheias. Estamos voltando com mais frequência agora, se Deus quiser. Rafa, no meu ponto de vista, superou as expectativas. Eu achei até que eu Ia trancar. ia trancar um pouco mais O vinho e dá tá uma flochada fluindo. nas Ó, palavras, né? se você é envergonhado, está solteiro, Vamos fazer beba. um brinde. Mas a gente não é envergonhado nem tá solteiro, né? Lembrando bem. Mas a gente bebe. Sim, com certeza. Legal. Lucas, a gente já tá com 1h30 quase de programa. A gente fluiu muito bem a conversa. A gente já falou sobre diversos assuntos. Eu gostei muito da tua participação.
Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? A gente já passou por infância, por política, por empresariado, por diversos assuntos. A gente poderia ficar aqui conversando mais 2 horas, se fosse o caso. Espero que o público tenha gostado, esteja gostando. Mas estamos chegando perto da nossa finalização. Porque o nosso acerto aqui de pagamento com os guri é 1h30 só. Então eles vão me cobrar a mais e eu não quero pagar a mais. Rafa, queria voltar para o primeiro assunto. Né? Muitas pessoas não perderam só bens, perderam histórias. Vocês já pensaram quantas fotografias de avós, de netos, quantas fotografias que vocês não conseguem mais reproduzir foram perdidas neste momento? Quantos sonhos foram perdidos? Então, sabe que atrás da barbearia tinha uma lambreta guardada numa garagem. E alguns familiares falavam para aquele senhor: deixa eu reformar a lambreta. E o senhor, sempre resistente, nunca deixou reformar a lambreta. Gente, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. A gente vê com essa enchente que os materiais são descartáveis. Né? Eu tento aprender com cada acerto e com cada erro, principalmente com cada erro. Cara, eu não quero mais MDF pra minha vida. Entendeu? Tudo pé de ferro. Eu não quero MDF pra minha vida. Eu vou pra um comprensado naval, pra alguma coisa. Entendeu? Gente, a gente tem que aprender com o erro. Entendeu? Para de se apegar naquele item. Entendeu? Bora viver, bora fazer acontecer. E a gente precisa se adaptar. São novos tempos. E a gente precisa se adaptar. A lambreta foi embora, né? Não. Ficou ao meio dos escombros. E agora ficou pior de reformar. Talvez agora ele libera. Não, legal, cara, legal. Faz total sentido. As memórias... É muito triste, né? A gente tava lá no front e aí tu vê as fotinhos, gente que perdeu... Hoje as fotos atuais estão todas digitais, né? Abre uma rede social, tá lá. Mas, por exemplo, se fosse na minha casa, na minha mãe, eu perderia todo o meu acervo de criança. Eu também. Graças a Deus na casa da minha mãe não chegou. Mas é muito triste a gente visualizar tanta gente assim atingida. Enfim. E eu tinha uma coleção de cartão de visita, Rafa. De outras empresas? De muitas empresas. E eu, no meio do lodo, comecei a folhear. Muitos inícios de histórias profissionais. Muitas empresas que abriram, que fecharam. Muita gente mudou de profissão. Entendeu? E aquilo ali eu guardava com carinho. Recordação. Entende? Simplesmente... Dos ingressos das festas. Se perdeu. As pulseiras. As pulseiras. Mas que bom que a gente tem na memória. Isso é o mais importante. Quando tu para pra conversar e tu consegue extrair memórias boas, de boas histórias que aconteceram. E a gente tem um mundo inteiro pela frente. Lucas, eu só tenho a agradecer a tua presença. O podcast foi fantástico, ao meu ponto de vista. Espero que você também goste. E goste, aliás. Mais uma mensagem para finalizar? Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final aí. Muito obrigado aí por nos dar o teu bem mais precioso para escutar um pouquinho dessa história de amizade entre eu e o Rafa, escutar os depoimentos de um pouquinho da minha vida. Obrigado. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegamos ao final. A gente finaliza esse episódio agradecendo a você que ficou até o final assistindo. Espero que tenha gostado. Esse vídeo estará no YouTube e também alguns cortes posteriores nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até lá.